Olá, de volta com o Corregedor-Geral de Justiça, de volta com o artigo 32 para finalizarmos o artigo 32. Vejam só o inciso 21. Na aula passada nós estudamos até a atribuição de número 20. Então vejam só agora o inciso 21. São atribuições do Corregedor-Geral de Justiça. Inciso 21. Conhecer das suspeições declaradas e comunicadas por juiz de direito. Um juiz de direito se julga suspeito. Não pode participar, não pode julgar determinada causa, determinado feito, tá? Então ele é suspeito. Por quê? Então quem que tem a capacidade, melhor dizendo, a atribuição de fiscalizar o juiz nesse sentido? De conhecer, saber o porquê o juiz se declarou suspeito, tá? O corregedor é ele responsável pela fiscalização da justiça de primeira instância. Então, por isso, o inciso 21, conhecer das suspeições declaradas e comunicadas por juiz de direito. Inciso 22, exercer a função disciplinar na Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça, nos órgãos de jurisdição, nos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau e nos serviços notariais e de registro do Estado, nas hipóteses de descumprimento dos deveres e das obrigações legais e regulamentares. Quem vai fiscalizar? A própria Secretaria da Corregedoria, o corregedor. Então lembrem-se, tá? No âmbito da estrutura do TJMG segunda instância, quem fiscaliza a Secretaria do Tribunal é o presidente do TJ. Quem fiscaliza a Secretaria da Corregedoria, obviamente, é o Corregedor-Geral de Justiça. Só que ele fiscaliza não só, a Secretaria da Corregedoria. Eu tenho que lembrar que o foco dele está na Justiça de primeira instância. Então, quem vai fiscalizar? Os juízos em si, as varas, os juízes de direito, o corregedor. Quem vai exercer funções disciplinares, então, junto à Justiça de primeira instância, junto à Corregedoria, a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça. Ora, o corregedor, tá? E aos órgãos auxiliares do juízo, a Secretaria do Juízo, que nós estudamos na Lei de Organização Judiciária. E nos cartórios, no Serviço Notarial e de Registro. Em tudo que está atrelado junto à Justiça de primeira instância. Quem será? O Corregedor-Geral de Justiça, tá? Então não se esqueçam, marquem, é o D do FODA. Fiscalização, orientação, disciplina. Quem vai exercer essa função disciplinar perante os órgãos da Justiça de primeira instância e perante a própria Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça? O corregedor. Então não se esqueçam, inciso 22, exercer a função disciplinar na Secretaria da Corregedoria de Justiça, nos órgãos de jurisdição, ou seja, nas varas, junto aos juízes de direito, nos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau, uma secretaria de juízo, por exemplo, de uma determinada vara, tá? E nos serviços notariais e de registro do Estado, nas hipóteses de descumprimento dos deveres e das atribuições legais e regulamentares. Percebam que não citou o juiz de paz, que não citou a polícia judiciária. Óbvio, Se eu tenho uma questão disciplinar dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Judiciária, é a própria Polícia Civil que vai exercer, tá? No tocante ao juiz de paz, poderia ter citado, afinal de contas, o juiz de paz está dentro do cartório, ele está dentro do Serviço Notarial e de Registro, tá? Então está implícito dentro aí do Serviço Notarial e de Registro, tá? Aí, em decorrência disso, em decorrência dessa função disciplinar, nós podemos ter a instauração de uma sindicância, de uma investigação, para apurar aquela falta disciplinar cometida por um servidor da Secretaria da Corregedoria, por exemplo, cometida por um juiz de direito em uma determinada comarca, cometida por um servidor de uma determinada comarca, cometida no âmbito dos cartórios extrajudiciais, do Serviço Notarial e de Registro, tá? Aí vem, gente, o inciso 23. Instaurar sindicância, ou se já aprovado o fato, processo administrativo disciplinar contra servidor integrante do quadro de pessoal da Justiça de primeira instância e segundo graus, titulares do serviço de notas e de registro e seus prepostos não optantes para fins legais, tão logo recebida a representação da parte legítima, ou de ofício mediante certidões ou documentos que fundamentam sua atuação. Quando fala aqui, prepostos não optantes do Serviço Notarial e de Registro, quem representa o Serviço Notarial e de Registro, um preposto do Serviço Notarial e de Registro, tá? Então, o importante aqui, o 22 é a função disciplinar em si. O 23 é a instauração de uma sindicância.
Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, instaurar sindicância ou se já aprovado o fato, tem provas suficientes, o processo disciplinar, o processo administrativo disciplinar, o PAD, que a gente estuda no direito administrativo, o processo administrativo disciplinar, tá? E aí um detalhezinho importante, ó, contra servidor integrante dos quadros de pessoal da Justiça de primeiro e segundo graus. Então, quando eu falo da fiscalização em si, a fiscalização na segunda instância, na secretaria do TJ, ela é feita pelo presidente. Agora, quando eu falo da realização da sindicância de uma investigação, o corregedor pode sim, né, aí até mesmo por determinação do presidente do tribunal, instaurar uma sindicância contra um servidor da secretaria do TJ, tá? Então esse detalhezinho vale a pena a gente observar aqui, ó. Sim, quando falei de sindicância, eu estou falando contra sindicâncias que podem envolver servidores tanto da Justiça de primeira instância quanto do quadro de pessoal da segunda instância também, ó. Primeiro e segundo graus, tá? Não se esqueçam desse detalhe aí. Bem, inciso 24. Instaurar sindicância para apurar fato ou circunstância determinante de responsabilidade disciplinar de juiz de direito, podendo delegar a realização dos trabalhos sindicantes a juiz auxiliar da corregedoria e apresentar o resultado da sindicância ao órgão especial. Qual que é a diferença quando eu falo de servidor e quando eu falo de juiz de direito? No juiz de direito, quem vai decidir é o órgão especial. Já no servidor, que é o inciso anterior, quem decide é o próprio Corregedor-Geral de Justiça, tendo em vista as regras do processo administrativo. Sempre importante lembrar, tem que ter a instalação de uma comissão, do processo administrativo disciplinar, mas o importante é perceber o seguinte, ó, no 23 eu tenho instaurar sindicância ou, se já aprovado o fato, processo administrativo disciplinar contra integrante dos quadros de pessoal da Justiça de primeiro e segundo graus, tá? Quando eu tenho o inciso 24, é instaurar sindicância para apurar fato ou circunstância determinante de responsabilidade disciplinar de juiz de direito, podendo delegar a juiz auxiliar da corregedoria, tá? E apresentar o resultado da sindicância ao órgão especial. Daí para frente, desculpe, quem vai tomar as atribuições necessárias é o órgão especial do TJ, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Diferente quando se tratar de servidor. Quando se tratar de servidor, não tem a participação do órgão especial, tá? É a própria corregedoria, o próprio processo administrativo disciplinar em si, que inclusive a gente estuda na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Bem, continuando aqui, ó, inciso 25, arquivar de plano representação apócrifa, tá? Aquela que não faz sentido, tá? Contra juiz de direito ou relacionada a ato jurisdicional por ele praticado e cientificá-lo do teor da decisão. Ah, eu tenho uma representação contra um juiz de direito que não faz o menor sentido. Se ela não faz o menor sentido, se ela não tem nem pé nem cabeça, ela é justamente uma representação apócrifa, tá? E aí, naturalmente, eu tenho esse arquivamento de plano por parte do próprio corregedor, tá? Marquem o inciso 25, tá? Ele pode ser cobrado aí no concurso de vocês. 26. Representar ao órgão especial para a instauração e instrução de processo administrativo contra juiz de direito, assegurado ampla defesa. Então, ó, mais uma vez, falei de servidor, é a regra do inciso 23. Falei de juiz de direito, eu tenho que ter a participação do órgão especial. Por isso é importante lembrar, ó, representar ao órgão especial para a instauração e instrução de processos administrativos contra juiz de direito, assegurada ampla defesa, tá? Inciso 27. Apurar pessoalmente ou por juiz auxiliar da corregedoria que designar, sobre comportamento de juiz de direito e de servidor integrante do quadro de pessoal da Justiça de primeiro e segundo graus, em especial no que se refere à atividade político-partidária. Magistrados, né, e muitas vezes aí, né, os próprios servidores não podem, dependendo da situação, exercer atividade político-partidária, ainda mais se o juiz de direito for o juiz eleitoral. Então, quem que vai verificar esse tipo de situação? Quem que vai fiscalizar? Sobretudo aqui, tá o importante em termos de concurso, é sobretudo perceber isso. Quem vai fiscalizar para ver se o juiz está exercendo ou não atividade político-partidária? Uma situação que é vedada pelo artigo 95, parágrafo único, inciso 3º da Constituição da República. O corregedor. Isso no âmbito de todos os tribunais, tá? Em todos os tribunais é o corregedor que exerce
essa questão. Bem, continuando, gente, ó, inciso 28. Por determinação do órgão especial, dar prosseguimento às investigações quando houver indício da prática de crime de ação penal pública por magistrado. Então, de forma simultânea, a investigação que é feita, tá, pela própria Polícia Judiciária, pelo próprio Ministério Público, quem que pode investigar também? Quem que pode dar continuidade, tá? Por determinação do órgão especial, a investigação, uma investigação paralela quando houver indícios da prática de crime de ação penal pública por parte de magistrado, o Corregedor-Geral de Justiça. 30. Designar bienalmente o juiz de direito com competência para as causas previstas no Estatuto do Idoso, nas comarcas em que não houver vara com competência específica para tais atribuições, permitida uma recondução e sua substituição quando convier. Marquem o 30. Lembrem-se, é igual ao juiz da vara, ao juiz responsável, melhor dizendo, pela vara da infância e da juventude. Então eu vou ter um juiz responsável pelas questões referentes aos idosos, tá? Se isso acontece, eu tenho que lembrar que essa designação vai ser feita pelo Corregedor-Geral de Justiça. 2 anos, permitida uma recondução. Não se esqueçam, né, das questões que nós vimos anteriores nesse sentido. Marque o 30 aí. E 31, para a gente finalizar, né, o presente vídeo, a presente aula, tá? Verificar o exercício de atividade de magistério por parte de juiz de direito e, em caso de apuração de irregularidade ou constatação de prejuízo para a prestação jurisdicional decorrente daquela atividade, adotar as medidas necessárias para o interessado regularizar a situação, sob pena de instauração de procedimento disciplinar cabível. Marquem o inciso 31. Decorre, tá, da vedação prevista no artigo 95 da Constituição, parágrafo único, inciso 1º. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. O que significa o uma de magistério? A função dele de professor não pode prejudicar o exercício da magistratura. Se isso ficar comprovado, eu tenho, né, justamente a instauração de um procedimento disciplinar por parte do TJ. Quem que vai investigar? Quem vai investigar é o corregedor. É ele que vai exercer funções de fiscalização junto à Justiça de primeira instância, tá? Não se esqueçam do 31 aí, ó, importante fazer a referência ao artigo 95, parágrafo único, inciso 1º da Constituição da República, tá? Ó, tanto o 29, tá? Aliás, eu pulei o 29, né? Acabei de perceber isso aqui com vocês, ó. Pulei o 29, tá? Ó, só para concluir, né? O que eu tenho que observar aqui, ó? O 28 é importante, comum em concurso, tá? E o 31 também. Então, foco aí no 28 e 31, tá? A gente pode ter uma cobrança nesse sentido pela correlação com as vedações impostas à magistratura pela Constituição da República no artigo 95. E o 29, ó, que eu acabei pulando, né? Ó, indicar o juiz de direito do sistema dos juizados especiais previsto na linha B do inciso 10 do artigo 9º deste regimento. É o juiz coordenador. Vocês têm que lembrar que o juiz coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte vai ser indicado pelo corregedor lá para o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Nós já estudamos isso no artigo 9º, inciso 10, ok? Vou finalizar por aqui. No nosso próximo vídeo, artigo 33, as competências do órgão especial do TJMG. Obrigado e até o nosso próximo encontro.